Muito bom dia e que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o Bispo Cristiano, nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, com uma palavra de Deus para a sua vida. Sempre ao final da leitura da palavra, nós temos uma oração. Estamos fazendo o estudo do Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos ler o capítulo 14, do verso 25 em adiante, tá? Eu quero convidar você que não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, compartilhe essa mensagem com pessoas que você sabe que também tem sede pela palavra de Deus, tá bom? Nós vamos aqui então para Lucas 14, verso 25, que diz: grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. O verso 28, ele segue falando do mesmo assunto, e ele diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000 homens? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja que o nosso Senhor Jesus, ele não se ilude com a multidão que está ali detrás dele. Ele não está à procura de uma quantidade de discípulos, de seguidores, e sim uma qualidade de seguidores e discípulos. Por isso que ele fala de cálculo. Nós precisamos calcular. Seguir a Jesus não é frequentar uma igreja, tá? Não é somente frequentar, eu preciso frequentar a igreja, mas ser discípulo é ser alguém que está preparado para sofrer as lutas, as perdas. O bispo, mas ser cristão significa perder? Sim, muitas vezes você pode chegar a perder uma posição social, a família se afastar de você por causa da sua fé, tá? Você pode perder até financeiramente, acontecia naquela época, mas pode acontecer ainda hoje. Muitos perdiam até a própria vida, tá? Então nós precisamos entender que ser cristão não é estar preparado para receber coisas materiais. Mas as coisas materiais vêm. Quantas são as pessoas que elas estão melhor hoje, como eu, como você? Muitos de nós estamos hoje melhor do que estávamos antes de conhecer o nosso Senhor Jesus. Porém, nós precisamos estar preparados, não é para ganhar, é para perder por causa da nossa fé, tá? Porque Deus não se agrada daquele que põe a mão no arado e olha para trás, daquele que desanima, que desiste da sua fé, tá? Nós não podemos desistir da nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E normalmente aquele que desiste é aquele que não se preparou antes, é aquele que não calculou. Talvez ele só olhou o lado das bênçãos que ia receber, mas não olhou o lado das lutas que ia ter, das renúncias que ele teria que
que fazer, tá? E por isso se desanimou, por isso perdeu a fé, tá? E é isso que nós precisamos entender, porque o que o Senhor Jesus ele procura hoje, como foi naquele tempo, não era quantidade, e sim qualidade. É por isso que ele termina o texto falando do sal, o sal que perde o sabor, porque o cristão é esse. Ele já havia dito: vós sois o sal da terra. O sal por quê? Porque o sal, principalmente naquela época, ele tinha função. Primeiro, ele era muito valioso, e segundo, ele tinha função de conservar o alimento, assim como o cristão. Nós, os cristãos, precisamos entender que a nossa função nesse mundo é de conservar um mundo que está cada vez mais e que estará sempre cada vez mais inclinado para o pecado, para a imoralidade, para aquilo que contraria a palavra de Deus, tá? Então, como cristãos, nós precisamos ser completamente diferentes, completamente na maneira de falar, naquilo que a gente vê, na maneira de pensar, tá? De viver, de tratar a família, de estar ali no ambiente de trabalho, no meio dos vizinhos. Até as amizades que a gente tem que ser diferente, tá? Qual é o seu melhor amigo, a sua melhor amiga? Você tem que olhar isso, tá? Então nós vemos hoje um cristianismo aonde não há influência. Você vê que o sal, quando ele é colocado em qualquer alimento, ele influencia aquele alimento, não é verdade? Assim são os cristãos. Ele é colocado naquele ambiente para ele influenciar aquele ambiente, não para ele ser influenciado por aquele ambiente. Então nós vemos hoje um cristianismo influenciado pela maneira como a sociedade vive. A sociedade casa, separa, casa, separa, como troca de roupa. O meio cristão a mesma coisa. Quer dizer, que cristianismo é esse? Tá? É isso eu estou dando um exemplo, mas nós poderíamos falar de muitos mais exemplos, né, de um cristianismo fraco. Nós vemos hoje, por exemplo, políticos cristãos que são pegos aí no meio da corrupção, né, também, igual os outros que não são cristãos. E o Senhor Jesus está falando aqui é o seguinte: eu quero qualidade e não quantidade, tá? Você é parte da quantidade, do número, ou você é parte da qualidade, daqueles que são realmente opostos a esse mundo, que calcularam o preço e estão dispostos a pagar o preço, até de perder o que for necessário por seguir ao Senhor Jesus, incluindo até a própria vida. É isso que o Senhor procura em nós como igreja, tá bom? Então eu quero orar por você, vamos meditar nessa palavra, vamos guardar ela no nosso coração, pense bem sobre o que estamos falando, tá bom? Vamos orar. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te bendizemos, exaltamos e engrandecemos o teu nome e te pedimos agora, Pai, que o Senhor abençoe esse copo com água, que o Senhor toque agora na vida de cada um dos que enviaram os seus pedidos de oração aqui no canal, pedidos de cura, pedidos pela família, pedidos de portas que se abram, de caminhos que estavam fechados. Pedimos para que o Senhor abra todas as portas que estão fechadas. Oramos a Ti, Pai, clamamos a Ti por uma resposta, por um milagre, pela Tua bênção na vida dos Teus filhos agora. Cura, liberta, arranca esse mal que está na vida, que está nos caminhos dessa pessoa, que saia agora todo o mal da vida dela. E eu abençoo a sua vida. Seja abençoado. O que estava doente seja curado. E agora, aí onde você está, entregue a sua vida ao Senhor.
Você ouviu sobre essa palavra de cálculo e você talvez diga assim: eu quero ser uma pessoa que tenha a vida em Jesus. Eu quero ser discípulo. Eu não quero ser apenas uma parte de uma multidão, da quantidade. Eu quero ser da qualidade, dos discípulos, daqueles que estão dispostos a pagar o preço para servir ao Senhor. Aleluia. Oh, meu Pai, eu oro por essa pessoa que se entrega a Ti nesse momento. Receba essa vida. Perdoa, lava, limpa o coração dela e que a partir de hoje ela comece uma nova vida. Em nome de Jesus, abençoe o nosso dia. Te agradecemos. Amém e amém. Beba da água. Glória a Deus. Um abraço, que Deus abençoe e até amanhã.